Eu resolvi fazer diferente e agora os meus informativos vão também ser em formato de vídeo. Assim vocês podem matar a saudade dessa minha carinha linda aqui, tá bom? Deus abençoe. O mês de março é o meu segundo mês aqui e embora eu não esteja mantendo uma contagem, é legal ver o processo das coisas. É legal ver como no primeiro mês foi o contato com todas as coisas sendo diferentes e o contato com todas as coisas sendo completamente novas. As pessoas, o lugar, o clima, as convivências e tudo. E agora é como se no segundo mês eu tivesse entrado nesse lugar onde, beleza, agora eu vou precisar conviver com tudo isso e realmente me adaptar com todas essas coisas novas. E isso sempre é um desafio, né? E nesse processo de adaptação, eu também me descobri uma pessoa que sente muita saudade. Em São Paulo, eu sabia que eu era apegado aos meus amigos, à minha família, à minha igreja e todas essas questões, mas eu achei que seria mais fácil de lidar do que de fato está sendo. E eu me descobri essa pessoa que chora bastante, essa pessoa que sente muito as coisas. E como é bom sentir saudade, sabe? Acho que significa que eu tô viva. Como é bom olhar para as fotos de lá, da minha família e sentir emoções, sentir coisas, sabe? É tipo aquelas frases de mãe, né? Pelo menos a minha mãe fala isso. Que você só sabe o valor de alguma coisa quando você não tem mais aquilo. Isso é uma verdade muito grande. Aqui no Instituto, as coisas têm fluído de uma forma melhor cada dia que passa. Principalmente também porque, além de ser algo novo para mim, como professora, é algo novo para as crianças também, né? Aqui não tinha até então aula de música ou de ukulele, nem de canto coral, e agora tem. Então, se é algo novo para mim, imagine para as crianças também. Então, a cada dia que passa, elas têm se familiarizado mais comigo, com a minha presença, e as aulas têm sido mais proveitosas. E eu também quero aproveitar esse espaço para deixar a minha admiração a todos os pedagogos e professores, sabe, que por acaso estejam assistindo esse vídeo, porque é uma tarefa que exige muita paciência, exige muita criatividade, enfim, é um processo também novo. Admiro muito vocês, pessoal. Se a Rafa tá assistindo isso, Rafa, eu te admiro, viu? Deus abençoe sua vida. Esse mês também a gente foi visitar e celebrar, junto com a Congregação Batista do Povoado de Jirau, o 8º aniversário deles. Então, o Povoado de Jirau é um povoado que fica mais ou menos a uns 40 minutos de distância da onde a gente está por aqui. E foi uma bênção, foi uma dádiva do Senhor esse tempo. E o Senhor me permitiu viver uma experiência lá que eu vou compartilhar com vocês. Logo antes do culto, a gente sai para um evangelismo, onde a gente fala de Jesus, fala de Cristo, e a gente também aproveita para convidar aquelas pessoas a participarem do culto que vai ter, né, depois. E beleza, a gente se dividiu em grupos, eu saí e eu vi uma moça que estava sentada do lado de fora de uma barbearia. Eu sentei ali para conversar com ela, o nome dela era Marciana. E conversando, entramos num assunto sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a dádiva de conhecer o Senhor e de ter o Senhor e o amor dele. E no meio dessa conversa eu perguntei se ela já conhecia Jesus, se ela já tinha ouvido falar dele. E ela falou assim, eu já ouvi falar muitas coisas dele. E aí eu entendi, eu percebi que ela não conhecia Jesus, ela não conhecia Cristo. Ela conhecia apenas aquele ajuntado de coisas que ela já tinha ouvido falar. Tive a oportunidade de apresentar Jesus para ela, o verdadeiro Jesus. E ao longo da conversa ela também não sabia o que era pecado, ela também não sabia quem era o Espírito Santo, não sabia quem ele era, o que ele fazia. E isso o Senhor trouxe ao meu coração e me deixou lembrar que, sim, existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, que ainda não conhecem o Evangelho, que nunca sequer ouviram o nome de Jesus. E quanto trabalho que ainda existe a ser feito, sabe? E que, de fato, quando Jesus fala que a seara é grande, ele nos mostra que o problema nunca foi a seara, nunca foi a quantidade de pessoas que tem para ouvirem o Evangelho. O problema sempre foi a quantidade de trabalhadores que estão dispostos a irem e pregarem, a deixarem suas vidas para trás e pregarem o Evangelho. Então, os campos estão brancos, sabe? Uma coisa que eu refleti bastante também esse mês é sobre o quanto que a revelação do amor de Deus, ela pode mudar e transformar a vida de uma pessoa.
Esse mês a gente teve a oportunidade de entregar para as crianças de Forquilha, que também é um povoado próximo daqui de Negras, que fica em Alagoas, presentes de um projeto chamado Caixa de Sapato. Esse projeto Caixa de Sapato, ele envia literais caixas de sapato enfeitadas e com presentes dentro. E aí dentro dessas caixas tem material escolar, tem doces, tem brinquedos, tem roupas íntimas. E a gente entregou para as crianças. Eu estava fazendo a mídia nesse dia, tirando fotos, gravando vídeos desse momento. E foi incrível ver. Foi incrível ver a alegria. Eu lembro que tinha um menino, uma criancinha, que ele tava com uma chupeta, e na hora que ele abriu a caixa, ele tirou a chupeta da boca para poder abrir a boca, sabe, para sorrir. E isso foi incrível, ver a alegria dessas crianças. E eu fiquei pensando dentro do meu coração, se presentes, se coisas materiais fazem com que uma criança se sinta vista e lembrada, se presentes materiais fazem uma criança se sentir amada, imagina quando nós falamos sobre o amor de Deus. Imagina quando uma criança tem, de fato, a revelação do amor do Senhor sobre a vida dela, sabe? Uma outra coisa que aconteceu esse mês também, que foi muito importante, é que agora eu estou também oficialmente congregando na Congregação Batista do Alto de Negras aos sábados. Então, eu vou lá e eu sirvo os meus irmãos, e eu congrego e eu cultuo com eles. Até então, eles não tinham um momento de louvor durante os cultos, e eu tenho levado isso, graças a Deus. E uma coisa que eu também estava ansiosa para poder compartilhar com vocês nesse mês é que, graças a uma amiga muito especial lá de São Paulo, a gente conseguiu adquirir alguns equipamentos novos para a Igreja do Alto de Negras. A gente conseguiu comprar um microfone novo, cabos novos que vão auxiliar no louvor também, um suporte de microfone novo. Então, isso é uma bênção. Agradeço também, no grupo eu compartilhei esse pedido de oração, eu compartilhei essa bênção que aconteceu, e eu peço que continuem orando pela Igreja do Alto de Negras e pela comunidade, pelo povoado do Alto de Negras, para que o Senhor continue transformando aquele lugar, sabe? Senhor, para um pouco o vento, só para eu poder gravar, porque senão fica o barulho do vento, Pai. Eu não consigo gravar. Bom, para quem me acompanha também há mais tempo, sabe que eu tento sempre trazer alguma reflexão, eu tento compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos tempos, nesse último mês. E o Senhor tem falado muito comigo sobre obediência e sofrimento, né? Se a gente para pensar, uma criança, quando ela obedece seus pais, geralmente é porque ela está tentando se livrar de uma bronca. Quando ela obedece seus pais, não é necessariamente porque é o correto a se fazer, mas é porque ela está tentando se livrar de apanhar, não é? E nós, quando nós somos jovens ou adultos, quando a gente se dispõe a sofrer por algo, geralmente é porque esse algo vai trazer algum retorno. Vai ter alguma recompensa, vai ter alguma coisa que a gente vai poder usufruir depois do sofrimento. Eu estava lendo Isaías 53, e a Bíblia fala que depois de todo o sofrimento e a obediência de Jesus, ele se alegraria ao ver os frutos de tudo aquilo. E quando a gente para pensar na recompensa que Jesus Cristo teve depois de todo o seu sofrimento e obediência, essa recompensa é a gente, sabe? Jesus não obedeceu para se livrar de um castigo. Jesus não obedeceu para poder se livrar de uma bronca, mas em Filipenses 2 fala que ele obedeceu até a morte. Jesus, ele não sofreu até que ele conquistasse algo, mas Jesus, ele sofreu para que ele pudesse nos conquistar algo. E isso me levou a um lugar de reflexão sobre a minha obediência, sobre o porquê eu tenho obedecido e porquê eu tenho sofrido, sabe? Jesus não sofreu e não obedeceu para conquistar algo para si, mas ele obedeceu e sofreu para conquistar algo para os outros. E se a vida do meu mestre, se a vida do próprio Cristo, ela não foi em favor de si mesmo e de conquistar os seus próprios sonhos, de conquistar tesouros nessa terra, porque a minha seria, sabe? Porque a minha vida seria nesse sentido. Porque a minha vida seria para conquistar os meus próprios sonhos e objetivos. Então é isso, gente. Eu tenho refletido, é isso que tem acontecido. Se você quiser de alguma forma saber mais de perto tudo que eu tenho vivido, tem um grupo no WhatsApp que você pode entrar também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E caso você queira
contribuir na minha vida de uma forma financeira, eu também vou deixar o meu Pix aqui na descrição. Mas eu convido todos vocês a orarem por missões. É um chamado que o Senhor tem para a igreja dele. É isso. Um grande beijo e um abraço para vocês.